Olá pessoal do canal Radiologia, hoje eu trouxe um caso de fratura de pênis e como a imagem pode auxiliar nesse tipo de situação. Tratava-se do paciente de sexo masculino, 50 anos, sem comorbidades. Ele relata ouvir um estalo durante o ato sexual com penetração vaginal associado à dor e aumento do volume do pênis, com cerca de 6 horas de evolução que ele chegou na instituição hospitalar. Relata uso de Viagra, uso de álcool e término de relacionamento recente. Queria destacar o uso de estimulante sexual e o uso de álcool, que são situações muito frequentes nesse tipo de situação, que você pode associar aí a dados de anamnese, de história clínica, para poder aumentar a sua suspeição sobre fratura peniana. Então vamos ao caso. Então, no exame, nós realizamos ponderação T2 nos 3 planos. A ponderação T2 é fundamental na análise de fratura peniana, ela é extremamente anatômica e mostra estruturas que são importantes para a gente passar informação em termos de laudo. Queria que vocês observassem essa estrutura aqui. Isso aqui é o corpo cavernoso e tem uma estrutura periférica, né, que é a túnica albugínea, tem hipossinal na ponderação T2 e a gente observa nessa topografia, que é exatamente na região de dorso, à medida que o corpo peniano ele sai, né, da região pubiana para a área externa, então é exatamente nessa topografia a maior frequência de fratura peniana. Então a gente observa uma descontinuidade, uma solução de continuidade, né, da túnica albugínea nessa projeção, tá? Então a gente vai mostrar essa situação em outros planos, também na ponderação T2. Então a gente observa aqui no plano mais axial do pênis, né? Então a gente cortando axialmente o pênis, a gente observa quando a gente chega ali na porção dorsal, uma leve descontinuidade da túnica albugínea nessa topografia, tá? E no plano coronal, mesmo raciocínio, né? Tá aqui, ó, o pênis no plano coronal, a gente observa ao momento que ele entra aqui, tá? Uma certa descontinuidade nessa topografia aqui, ó, da túnica albugínea, tá? Para que a túnica albugínea está completa do outro lado, aqui uma descontinuidade, uma solução de continuidade na túnica albugínea. Algumas outras sequências que podem ser lançadas mão para interpretação diagnóstica, a ponderação T1, né? Ela não é obrigatória, tá? Mas a ponderação T1, ela pode demonstrar um hematoma, pode demonstrar o edema, né? Olha o edema que esse paciente tinha em pele subcutâneo, um sinal baixo na ponderação T1, sinal elevado na ponderação T2, tá? E uma sequência que eu gosto muito também é a sequência com supressão de gordura, né? Que ela é bastante anatômica, ela tira gordura, então ela mostra que efetivamente era edema que esse paciente tinha aqui em pele subcutânea. Além disso, ele continua demonstrando uma solução de continuidade na minha túnica albugínea. O estudo após contraste é interessante para a gente observar eventuais coleções, tá? Então, vou botar aqui em 2 planos que foram feitas. A gente vai observar que ao nível ali da minha solução de continuidade eu tenho uma coleção, né? Ela sai nessa topografia, a gente observa a coleção, tá? Em outro plano também a coleção alongada ao nível da descontinuidade da minha túnica albugínea. Então tinha uma fratura na túnica albugínea do corpo cavernoso direito ao nível do dorso do pênis, na saída do pênis, né, do contexto pubiano para o meio externo, e a gente observa nessa topografia descontinuidade com uma pequena coleção extracavernosa que se tratava possivelmente de uma coleção hemática. Tá? Além disso, um extenso edema em pele subcutâneo, né, manifesto por baixo sinal em T1, sinal elevado na ponderação T2, principalmente quando você fez o T2 com supressão de gordura. Ok? Então vamos voltar ao caso. Então, gente, essa é a apresentação que eu faço em termos de laudo, que eu recomendo que vocês façam, né? A técnica que você utilizou, a semiologia radiológica, do seu ponto de vista de análise e uma interpretação final, né? E essa impressão que a gente passa é uma fratura da túnica albugínea na face inferolateral direita, na porção proximal do corpo do pênis, com infiltração líquida adjacente e pequena coleção hemática de permeio. Exatamente o que a gente está vendo. A fratura, eu mostro, né? A coleção e o extenso edema que tinha de partes moles adjacentes. A correlação das imagens no contexto do laudo cada vez mais tem sido utilizada e eu recomendo que vocês façam isso, porque isso auxilia muito o médico assistente na hora dele demonstrar as alterações para o paciente dele quando ele retorna ao consultório desse paciente. Isso é uma situação comum, né, do paciente perguntar ao médico assistente mostrar a alteração que o radiologista colocou no laudo, e se você colocar as imagens, né, principalmente com setas, você vai estar auxiliando o seu médico assistente, consequentemente ao paciente. Ok? Então aqui está a correlação do que tinha na cirurgia, solução de continuidade, o pênis extremamente edemaciado, a gente observando aqui, ó, a solução de continuidade, exatamente nessa correlação com a solução de continuidade que tinha na túnica albugínea. Tá? Então eu sugiro esse artigo que vocês
revisitem sob o ponto de vista de entender sobre fratura de pênis, anatomia de pênis, mecanismo. É um artigo relativamente antigo, mas ele, como todos os artigos da Radiographics, é extremamente didático para demonstrar esse tipo de situação. Então, a ressonância é um método de escolha pela habilidade muscular, mas principalmente pela diferenciação tissular, em especial na ponderação T2. Repara aqui, gente, o esquema que tem do corte axial do pênis e o esquema que a gente encontra na anatomia. Isso aqui é o caso do nosso paciente, não fiz nenhuma técnica diferente, é um exame que a gente, inclusive, fez rápido, que o paciente estava com queixa de dor, tá? Então, repara que eu vejo a túnica albugínea, os corpos cavernosos, o corpo esponjoso, o trajeto da uretra, a veia dorsal peniana, o que é pele, o que é subcutâneo. Então, todas as alterações, todos os achados anatômicos são muito correlatos ao esquema anatômico que eu demonstrei aqui em cima, tá? Então, o que você tem que procurar? Então, suspeitou uma fratura de pênis. Então, o que é mais comum? O que eu vou procurar? Fratura da túnica albugínea, que é o principal, hematoma, que ele pode ser tanto intracavernoso como extracavernoso, e injúrias de estruturas adjacentes. Que estruturas mais frequentemente apresentam injúria associado ao trauma, à fratura do corpo cavernoso? O corpo esponjoso e a uretra. Onde procurar? Onde é mais comum essa alteração que eu estou descrevendo aqui? Habitualmente no dorso do pênis, a túnica albugínica que reveste o corpo cavernoso e habitualmente a unilateral, no caso exatamente a apresentação que a gente teve. Qual o protocolo para você fazer isso? O que é obrigatório? Você não pode deixar de fazer, gente. Ponderação T2 é anatômica e ela mostra a principal alteração, que é a solução de continuidade na túnica albugínica. Tem um contraste também fundamental para você caracterizar se tem coleção ou não. E por fim, o útil é também o T1 sem contraste, porque ele pode, principalmente com supressão de gordura, caracterizar onde está essa coleção hemática de uma forma efetiva para você fazer esse diagnóstico, ok? Então, espero que tenha sido útil e até breve.